Bom dia a todos, me chamo Ana Júlia, sou acadêmica do curso de Ciências Biológicas Bacharelado da UniOeste Campus Cascavel. Fui bolsista PIBIC pelo CNPq sob orientação do professor Luiz Alves e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Associação de terra de diatomáceas e fungo entomopatogênico Beauveria bassiana contra adultos de periplaneta americano. Periplaneta americana, também conhecida como barata americana, é um inseto onívoro e detritívoro que exibe importante papel na ciclagem de matéria orgânica, uma vez que ela se alimenta de uma ampla variedade de produtos, desde frutos até cadáveres. Além disso, se trata de um inseto sinantrópico, ou seja, que vive em proximidade com o ser humano, em residências, hospitais, restaurantes e outros depósitos de alimentos. Devido ao hábito de transitar em diferentes ambientes, pode se tornar um vetor de organismos potencialmente patogênicos, como bactérias, protozoários e hominídeos. O controle populacional é majoritariamente realizado com a utilização de inseticidas químicos, como os carbamatos, os piretroides e os organofosforados. Embora esses produtos químicos exibam uma fácil aplicação, eles são tóxicos ao meio ambiente e a uma ampla variedade de animais. Além disso, a literatura já descreve o desenvolvimento de resistência por parte dos insetos-alvo, o que torna cada vez mais ineficiente e indesejável a utilização desse tipo de controle. Nesse contexto, surge o controle biológico, que, segundo a Embrapa, é o controle populacional de uma população de insetos a partir do uso de seus inimigos naturais. Esse controle ele pode ser realizado com a utilização de predadores, parasitoides e micro-organismos, como os vírus e bactérias ou fungos, que são objeto de estudo desse trabalho. Os fungos entomopatogênicos, eles vão ser capazes de infectar e provocar a morte dos insetos, mas não vão possuir nenhum caráter tóxico aos mamíferos ou aos outros animais. O ciclo de infecção ele vai ter início quando os esporos se aderirem à superfície corporal de um inseto e, em condições adequadas de temperatura e umidade, eles vão germinar, iniciando a invasão à hemocele. Logo após a invasão, então, vai ocorrer a liberação de toxinas que vão causar a morte do hospedeiro, e o fungo vai então se alimentar dos tecidos, completando seu ciclo reprodutivo, formando novos esporos que podem se espalhar pelo ambiente. Para o controle biológico de periplaneta americano especificamente, já existem alguns estudos envolvendo a utilização de parasitoides de eutecas, que é a estrutura responsável por abrigar os ovos do inseto, como é o caso de Evania pendigaster, que é uma microvespa parasitoide das eutecas. Já no caso dos fungos entomopatogênicos especificamente, poucos são os trabalhos publicados que relacionam os seus efeitos sobre essa espécie de barata. Já existem, porém, descrições a respeito de uma certa resistência fisiológica comportamental que vai impor limitações na utilização desses fungos. Desse modo, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a atividade de terra de diatomáceas associada a conídeos secos do fungo entomopatogênico Beauveria bassiana, isolado no UniOeste 88, em diferentes proporções, sobre a mortalidade de periplaneta americano. Sabendo que a terra de diatomáceas é um agente mineral estressor com efeito abrasivo e escarificante ao exoesqueleto dos insetos, a ideia para esse trabalho surgiu a partir da questão que eu comentei anteriormente. Será que é possível reduzir as limitações ou mesmo superar as defesas do inseto? É importante também ressaltar que, embora existam já trabalhos que utilizam a associação da terra de diatomáceas e dos conídeos no controle de insetos, ainda não existe nenhum trabalho que relacione esse efeito sobre essa espécie de barata. O fungo ele foi produzido em meio de esporulação e a massa dos conídeos foi obtida após 7 dias de incubação e foi raspada com espátula metálica esterilizada. Os conídeos eles foram secos em sílica durante 48 horas, foram peneirados, quantificados em câmara Neubauer e a viabilidade foi também verificada, inoculando uma suspensão destes conídeos em água destilada e Twin 80 a 0,1% em meio BDA, batata, dextrose e agar. Ao final, esses conídeos em pó foram misturados com terra de diatomáceas em diferentes proporções, compondo os tratamentos seguintes: TD, ou terra de diatomáceas 100%, ou seja, sem conídeos,
terra de diatomáceas a 25%, fungo a 75%, terra de diatomáceas a 50%, fungo a 50%, fungo 100%, ou seja, sem presença de terra de diatomáceas, e o controle negativo. Cada tratamento foi composto, então, por 30 indivíduos, que foram divididos em 3 repetições e separados em grupos de 10 indivíduos. Esses grupos de 10 indivíduos, então, eles foram sedados, mantidos em freezer durante 3 minutos para reduzir o metabolismo e facilitar a manipulação. E eles foram colocados, então, para isso em um recipiente plástico e, após a sedação, foram adicionados 0,5 gramas dessa mistura de terra de diatomáceas e conídeos nas diferentes proporções citadas. E os insetos eles foram deixados em contato com esse pó durante 10 segundos aproximadamente para que a superfície corporal fosse recoberta da maneira mais homogênea possível. Depois disso, cada inseto foi individualizado em placas de Petri plásticas contendo papel filtro no fundo, um tubo de microcentrífuga com algodão embebido em água destilada e grãos de ração para cães. Já no controle negativo, os insetos foram sedados e individualizados, mas não ficaram em contato com nenhum tipo de substrato. E as placas com esses insetos foram mantidas a 26 graus em 12 horas de fotoperíodo, 65% de umidade relativa do ar durante 20 dias. A mortalidade foi verificada diariamente e os insetos mortos foram removidos, submersos em álcool 70% por 10 segundos, água destilada por mais 10 segundos para realizar a desinfestação da superfície corporal. E em seguida, esses insetos foram colocados em uma placa de Petri com papel filtro e eles foram mantidos em câmara úmida, que é um recipiente plástico com tampa, onde o fundo ele é recoberto por uma espuma saturada embebida em água destilada, e foram mantidos nessas condições por 7 dias a 26 graus, com 12 horas de fotoperíodo, para observação da esporulação do fungo na superfície corporal, que é o que de fato confirma para nós que a morte foi causada por infecção do fungo. Aqui a gente tem um exemplo, os insetos após esse período com a superfície corporal recoberta pelos conídeos. Conforme demonstrado na figura 1, partindo para os resultados de discussão, a mortalidade total dos insetos e a mortalidade confirmada pela infecção causada pelo fungo estão demonstradas. A gente realizou testes de ANOVA e Tuck e eles não identificaram diferenças significativas entre as diferentes proporções de terra de diatomáceas e conídeo utilizadas. Entretanto, a gente fez posteriormente uma curva de sobrevivência de Kaplan-Meier, seguida pelo teste de log-rank, e isso indicou uma maior probabilidade de sobrevivência do grupo tratado apenas com a terra de diatomácea. Desse modo, a utilização da associação entre os conídeos e a terra de diatomáceas foi capaz de reduzir significativamente a probabilidade de sobrevivência dos insetos ao longo do tempo. Novamente, as diferentes proporções de terra de diatomáceas e conídeos não exibiram diferença significativa entre si. Como conclusões, a partir dos dados obtidos, é possível a gente inferir que a associação da terra de diatomáceas e dos conídeos foi capaz de influenciar a sobrevivência dos indivíduos de periplaneta americana, reduzindo a probabilidade de sobrevivência ao longo do tempo. Como não houve, então, diferença significativa entre as proporções diferentes que a gente utilizou, nós sugerimos a utilização da proporção 50% terra de diatomáceas e 50% fungo para dar continuidade nos estudos, não havendo assim então um favorecimento nem do fungo nem do substrato mineral em termos de quantidade. E como se trata então de uma pesquisa inicial, como eu falei, que não tem nada publicado ainda nessa área, a gente pretende desenvolver mais essa pesquisa utilizando tanto diferentes ínsteres desse inseto, como desenvolver outras metodologias práticas para infectar esses insetos no ambiente, com essa mistura, então, de conídeos e terra de diatomáceas. Aqui os meus agradecimentos, então, ao Laboratório de Biotecnologia Agrícola da UniOeste, onde eu pude desenvolver minha pesquisa, ao meu orientador, o professor Dr. Luiz Alves, e aos órgãos de apoio à pesquisa, em especial ao CNPq, que financiou a minha pesquisa. E aqui estão os meus contatos em e-mail e o e-mail do professor Luiz para eventuais dúvidas. E muito obrigada a todos.